Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos iniciar um novo quadro aqui no canal que se chama Por Trás das Evidências. Fazer casos criminais, casos de notícias sobrenaturais e o que vocês quiserem ver sobre esse assunto relacionado a crimes, serial killers. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, espero agradar muito vocês, espero que vocês gostem do estilo de vídeo. Então, já curte, já comenta, já compartilha o vídeo e bora começar. No caso de hoje eu vou contar pra vocês a história da família Watts. Shannon Watts nasceu em 10 de janeiro de 1984 em Nova Jersey. Ela tinha um irmão mais novo que se chamava Frank e seus pais eram Frank e Sandra. Já o seu esposo, Christopher Watts, nasceu em 16 de maio de 1985 na Carolina do Norte. Shannon, na época que eles se conheceram, havia passado por alguns problemas. Então, ela passou por um casamento conturbado, ela teve um divórcio conturbado também, ela descobriu a doença lupus, teve bastante queda de cabelo e a autoestima dela mudou bastante, caiu bastante. Mas mesmo assim, ela não tinha deixado de ser uma menina sonhadora, batalhadora, sempre trabalhou bastante, deu muito exemplo. Então, ela não desistiu dos sonhos dela. Após ela ter passado por essa fase, ela e o Chris se conheceram. O Christopher mandou uma solicitação de amizade pra ela no Facebook. Então, ela aceitou, mesmo não conhecendo ele, achou aquele rosto conhecido. Então, ela aceitou e os dois começaram a conversar. Começaram a namorar em 2010 e em 2012 eles casaram. A família da Shannon gostava muito do Chris e eles apoiavam muito o casal pelo jeito que eles viam que ele tratavam ela, o casal que eles formavam e pelo como ele demonstrava ser bom e trabalhador e esforçado. E tem até um vídeo do casamento. Os pais dela falam que não poderiam achar alguém melhor para a filha deles e o irmão completa dizendo que ama muito o casal e que eles são muito lindos juntos. Já os pais do Christopher Watts, Cindy e Ronnie, não eram muito a favor da união, pois achavam ela controladora e autoritária, coisa que os amigos de Shannon não achavam que ela pensava no futuro dela, que ela gostava de organizar a vida dela, de ter tudo organizado, tudo planejado. Então, por isso, às vezes ela parecia ter esse jeito, mas quem conhecia ela e sabia do jeito dela, entenderia que não era esse jeito controlador e manipulador que os pais dele, do Chris, achavam que Shannon era. Então, eles não apoiavam muito a união do casal. Eles tiveram uma primeira filha, Bella Marie Watts, em dezembro, dia 17 de dezembro de 2013. Após 2 anos, eles tiveram a Celeste Catherine Watts, que é a Cici. Ela nasceu em 17 de julho de 2015. O casal havia sofrido uma crise financeira, eles haviam passado por dificuldades, mas isso era somente entre eles não expunham muito da vida nas redes sociais. O que ela, na verdade, expunha é que os dois se davam sempre bem, que eles passavam sim por dificuldades, mas que eles conseguiam passar por tudo juntos e solucionar os problemas. Então, ela é uma coisa que ela gostava muito de compartilhar nas suas redes sociais, era a união da família, as filhas, a relação deles com as filhas, dele com a filha, como as filhas gostavam do pai e o que eles faziam no dia a dia. Ele era engenheiro químico, trabalhava numa empresa de petróleo e ela trabalhava em casa para uma empresa de saúde e bem-estar, vendendo produtos. Então, assim, trabalhando em casa, ela conseguia cuidar das filhas, né, ficar mais próximas das filhas e conseguir uma renda extra para a família, o que ajudava muito. Agora nós vamos falar da semana do desaparecimento. Na semana do desaparecimento, ela fez uma viagem com uma amiga, Nicole. Ela teria deixado as filhas dela, né, a Bella e a Cici, com o Chris, com o pai, para ela poder fazer essa viagem a trabalho. E ele sempre cuidou muito bem das filhas, então não teve problema dela deixar as filhas com o pai. E era para ela ter chegado no dia 12 de agosto de 2018, entre o dia 13 de agosto de 2018, nessa noite. Mas o voo atrasou muito, então ela chegou no dia
13 de agosto, por volta das 2 da madrugada, sua amiga havia deixado ela na porta da casa dela. E ela havia falado pra amiga que não estava se sentindo muito bem e que havia marcado uma consulta médica no mesmo dia, às 9 horas da manhã, e pedido pra amiga ir com ela até essa consulta. Então as duas se despedem e ela entra pra casa no momento que a câmera principal, né, a câmera da frente da casa da família Watts, filma ela chegando e o carro da amiga indo embora. Então isso realmente tem registro, né? São os últimos registros dela antes do desaparecimento. Então, após a amiga dela ter deixado ela na casa dela, no outro dia, às 9 da manhã, a amiga percebe que ela se atrasou, Shannon se atrasou para a consulta, liga para ela, manda mensagens e vê que a amiga não responde, que a amiga não havia ido na consulta. Então ela decide ir até a casa da família Watts. Ela percebe que o carro de Shannon estava na garagem, estava dentro da garagem. Então ela acha isso meio estranho, fala, será que ela não deve ter acordado, alguma coisa aconteceu? Olha para dentro da casa e vê tudo em perfeito estado e vê que os sapatos das filhas e dela estavam na sala. Então isso ela acha um pouco estranho, porque elas não saíram nem de carro e nem a pé, porque o carro da Shannon estava na garagem. Então ela acha isso tudo muito estranho, tenta contato com elas e vê que ninguém responde, que não tem sinal, que não tem movimentação na casa. Ela liga pra polícia e fala que tem alguma coisa de errado com a amiga dela, passa o endereço da casa e a polícia chega em poucos minutos. Então a polícia também observa o local, vê que tem algo de estranho, que não houve nenhuma movimentação, que realmente o carro tá lá, os sapatos estão lá, então chama e ninguém atende, então parece muito estranho. E só que a polícia não pode entrar no local sem nenhum mandado ou sem nenhuma permissão de alguém, algum morador da casa. Então eles ligam para o Chris, que está no trabalho, e ele diz para a polícia que saiu por volta das 5h15 da manhã e que não sabia onde a esposa dela estava ou o que havia acontecido. Então a polícia pede para entrar na casa. A polícia vê que a porta principal da casa tem uma senha de número, aquela senha digital, sabe? Aquela senha que você coloca os números e desbloqueia a porta. Então, a polícia percebe e pergunta pra ele, pede pra ele informar essa senha, e ele fala que não, que daqui a alguns minutos ele chegava lá, que ele estava indo pra lá imediatamente, e pede pra polícia esperar, o que é um pouco estranho, né, visto que a polícia não tinha notícias, nem a amiga tinha notícias dela e nem ele. Então a polícia não teve a permissão dele para quebrar alguma janela ou para, enfim, estourar a porta ou tentar, né, fazer alguma alternativa para poder entrar na casa. Então, após alguns minutos, ele chega e ele vê que o carro dela está na garagem. Então, ele entra pela garagem e fala que a porta de entrada está com um problema e abre a porta de entrada por dentro. Então, ele entra pela garagem, ele entra sozinho, dá a volta e abre a porta de entrada por dentro da casa, para os policiais e para a amiga entrarem. Então eles entram, vasculham a casa, olham em todos os cantos e vê que realmente não tem sinal das meninas, da Shannon, da Bella e da Cissy dentro da casa. E aí eles começam a ficar preocupados. O Chris se mostra preocupado, querendo saber o paradeiro da família dele, mas não muito. Ele se mostra preocupado, mas não muito desesperado. Quem está desesperado mesmo é a amiga, a Nicole. Então, isso tudo acontece dentro da casa, né? A polícia fazendo perguntas. E nesse meio tempo, eles encontram o celular de Shannon dentro da casa. E ele diz que é vital para ela, que ela não sairia sem o celular, que ela trabalha com o celular. Então, ele liga o celular dela e chegam mensagens, ligações perdidas. Tentaram contato com ela e realmente ela não estava com o celular, então isso deixa eles um pouco mais desestruturados, né, vendo que o celular dela estava lá. E após alguns minutos ele também encontra a aliança dela na cabeceira da cama. Então, o que é muito estranho, né, se estava tudo bem aparentemente entre o casal, por que ela deixaria o celular para trás e a aliança na cabeceira da cama? Então, o vizinho vê que tem uma movimentação estranha, que não sabe onde estão, né, as meninas. Ele chama a polícia e diz que tem uma câmera da casa dele que pega um pouco da rua e um pouco do quintal do seu vizinho, da família Watts. Então, ele chama a polícia para ver aquela câmera, para ver se tem alguma movimentação estranha, o que aconteceu, né? E eles percebem que às 5h15 da manhã, o mesmo horário que o Chris fala que saiu para trabalhar,
tem uma movimentação na casa da família Watts. Então, dá pra ver o Chris estacionando uma caminhonete de cor escura entre o quintal e a garagem, né, da casa. E ele coloca algumas, diz ele, né, na imagem não dá pra ver muito bem, dá pra ver que ele coloca algumas coisas dentro da caminhonete e ele já se justifica sem a polícia perguntar que eram ferramentas que ele tinha guardado com medo que alguém roubasse, que levassem as ferramentas de trabalho dele, que ele havia guardado e estava colocando na caminhonete para ele poder usar. Então, nesse momento que ele vê que a imagem havia filmado um pouco, um trecho da peça ficar um pouco desesperado, ele se mostra desconfortável, passa a mão nos cabelos e se mostra bem desesperado mesmo. E antes que a polícia pergunte mais alguma coisa, ele fala que ela estaria grávida. Ela estaria grávida do terceiro filho, o Nico. Já sabiam que era um menino, né? Ela já estava com um pouco mais de 3 meses. E ele revela isso para a polícia naquele momento. E o que deixa a polícia mais intrigada ainda, porque ela estaria desaparecida com as 2 filhas e estaria em risco, né? Porque é uma gravidez e ela precisava tomar os remédios dela, comer, se alimentar, enfim, a polícia fica mais desesperada. Então ele sai, né, o Chris sai da casa e a polícia diz que precisa pegar algumas informações, alguns documentos do vizinho. A polícia fica na casa com o vizinho e ele diz, o vizinho informa pra polícia que aquela situação era muito estranha, que o Chris parecia estar desconfortável, inquieto, que ele não era daquela forma. Depois que ele viu as imagens, ele ficou um pouco desesperado e falava muito, e que não era o jeito dele falar, que não era... Ele conhecia os vizinhos há muito tempo, então ele sabia que não era aquele jeito do Chris agir. Ele falou pra polícia que estava muito estranho, que tinha alguma coisa, que o Chris sabia de alguma coisa que tinha acontecido. Então a polícia fica esperta e começam as investigações. Nesse tempo das investigações, como o caso ele repercutiu muito rápido, o Chris ele dá entrevistas, ele fala para os canais de televisão, para os jornais, que ele quer ver as filhas dele para eles voltarem, para a família dele voltar, que a casa estava muito vazia sem elas. Só que em nenhum momento ele se mostra muito desesperado, muito inconformado, em nenhum momento ele chora, ele fica totalmente desesperado, ele se mantém a calma, o que preocupava um pouco a polícia, levantava suspeitas, né, pra ele. A polícia pegou o telefone de Shannon e viu que ela tinha algumas conversas com amigos próximos. Então a polícia entra fundo nessas conversas e vê que alguns meses antes ela havia viajado para casa da sogra e que havia tido uma discussão entre elas. Então ela viajou, somente ela e as filhas, para casa da sogra, e ela havia comprado um sorvete no qual talvez a Cici era alérgica a alguns ingredientes que tinham no sorvete, porque a Cici tinha mesmo esse histórico de alergia a alguns alimentos, e ela não queria que a sogra desse o sorvete para a filha. Então ela fala que não, que a sogra quer matar a filha dela, e acontece uma discussão e a sogra expulsa ela e as filhas da casa dela. Então, como ela queria passar um tempo fora de casa, ela vai pra casa dos pais dela, né, fica lá um tempo, e o Chris vai buscar ela após semanas, ele vai buscar ela lá, e eles passam uma semana juntos. E após isso, né, após essa viagem, ela comenta que ele não havia ligado pra ela, e pra ela tudo bem, que pelo menos pras filhas, né, ele tinha que ter saudade, ele tinha que ligar, perguntar como que elas estavam. E não era isso que ele tinha feito, ele tinha simplesmente, pra ele tava tudo bem, não ligar, não falar com as filhas, não saber notícias, e ela tava estranhando muito isso. Ela então começa a ficar preocupada porque eles não tinham mais aquela relação de casal que eles tinham antes, que eles eram muito unidos. Chega a questionar ele sobre isso, o que estava acontecendo, porque ele tinha começado a fazer academia, incomodando ela pelo fato de ele ignorar ela. Fala que estava tudo bem, que era a impressão dela, que não tinha nada acontecendo. Então ela comenta com alguns amigos que procurou ele várias vezes e ele simplesmente ignorava ela, como se eles não tivessem nada, como se eles não fossem o casal. Ela chega a comentar que suspeita que ele esteja tendo uma amante, né? Um caso extraconjugal. Mas ele sempre disse que não era a hora e se esquivava do assunto. Então era uma coisa que deixava ela mais preocupada ainda. No dia 21 de agosto, alguns dias após o desaparecimento, né, 8 dias após o desaparecimento de Shannon, a polícia, após ter encontrado todas essas provas, que eles não andavam muito bem, o que contrariava o que o Chris havia dito, que
que os dois estavam bem, que não sabia o motivo pelo qual havia acontecido o desaparecimento. Então a polícia questiona ele, pede para ele fazer um teste de polígrafo e ele aceita, sem questionar, sem hesitar, falou que sim, queria fazer o teste de polígrafo, mas a polícia já estava desconfiada de que ele sabia de alguma coisa, de que ele escondia alguma coisa. A polícia não acusava ele de ser o principal suspeito, mas a polícia sabia que havia alguma coisa que ele estava escondendo, que ele sabia o que poderia ter acontecido para o desaparecimento, enfim. Então é feito o teste de polígrafo na delegacia. Então as perguntas são: você sabe o paradeiro da sua família? Você sabe o que pode ter acontecido com o Shannon e suas filhas? Você tem um caso extraconjugal, que é o que a polícia já desconfiava dele, né? Então ele fala que não. O teste do polígrafo estava sendo feito na delegacia. Uma mulher entra em contato com a polícia, diz ter visto as notícias, né? O caso já tinha tomado grande proporção. Então ela liga para a delegacia e diz ser a amante do Chris. Nicole Kessinger confessou que os dois tinham um caso e ela era amante do Chris. Ela disse que Chris comentava sim sobre a separação e que queria o divórcio, mas os dois não teriam nada de muito oficial, namoro, nada disso. Eles apenas estavam saindo, eles se conheceram no serviço, eles eram colegas de trabalho e eles haviam se conhecido e começaram a sair. Tinham um caso sim, mas nada muito sério. Aí o resultado do polígrafo, e era claro que os policiais já haviam esperado, porque ele no momento do teste ele ficou muito nervoso, a respiração ofegante. Então já era claro que ele não iria passar no teste de polígrafo, que ele sabia sim de alguma coisa, que ele estava escondendo alguma coisa da polícia. Então fala pra ele que ele não havia passado no teste de polígrafo, que era melhor ele falar o que tinha acontecido, ou pelo menos o que ele sabia, né, o porquê do desaparecimento, ou se tinha acontecido alguma briga, alguma coisa entre o casal. Ele é questionado sobre isso. Nesse momento ele pede que o pai dele, o Ronnie, ele quer conversar somente com o pai na sala da delegacia. Então a polícia atende a esse pedido dele, chama o pai dele. Ele confessa para o pai que matou sua esposa Shannon após ela ter matado as duas filhas. Então ele diz que estava com muita raiva dela por ela ter matado as duas filhas do casal, por ter uma conversa com ela sobre divórcio. Então ela chegou, na primeira versão do assassino, ela havia chegado em casa por volta das 2 da madrugada e os dois tinham uma conversa sobre divórcio. Então ela não queria, ela falava que não aceitou e com raiva matou as duas filhas do casal. E ele, por não ter feito nada, ficou com raiva dela e matou ela também. Então o pai aconselha o filho a contar essa versão, se ele não estava mentindo, a contar essa versão pra polícia, porque a polícia já havia desconfiado de tudo, a polícia uma hora ia descobrir. Então aconselha o filho a contar ele mesmo para a polícia a sua versão. Então ele chama a polícia à sala da delegacia e lá ele conta essa primeira versão que ele também contou para o seu pai. Mas os policiais não acreditam, os responsáveis pelo caso acham que tem mais alguma coisa errada. Nem a família dela, nem os policiais acreditam que ela tenha matado as duas filhas. A polícia pede para que ele leve eles até o local onde ele colocou os corpos, né? Então ele leva, e é um local onde era da empresa dele. A empresa dele de petróleo era proprietária daquela área. Então era uma área com terra e tinham 2 tanques enormes de petróleo. Então ele confessa que enterrou ela próximo a esses tanques, encontra o corpo dela, o da Shannon, mas não encontra o das filhas. Então a polícia pergunta onde estava e ele disse que estavam em um dos tanques. Então a polícia recolhe os corpos, é feita a autópsia, se revela que foi totalmente contrária à versão que ele contou, não é a mesma versão que é da autópsia. A Shannon havia morrido horas antes das filhas, o que contraria qualquer hipótese dela ter matado as filhas dela, porque ela não poderia ter morrido antes se ela matou as filhas dela. Tem mais pra onde correr, ele tem que confessar, ele tem que contar a verdadeira história, o que aconteceu naquela madrugada. Então ele conta pra polícia que ela chegou por volta das 2 da madrugada, ela chega meio estranha, ele sabe que ela havia descoberto, né, ele desconfia que ela havia descoberto do seu caso extraconjugal, né, que ele tinha,
porque na sexta-feira ele havia saído e usou o cartão da conta conjunta dos dois. Então todos os gastos que ele tinha, todas as vezes que ele passava o cartão, caía na conta dela, né, no celular dela. Então ela via todos os gastos. Tinha dito pra Shannon que ele iria sozinho em um bar e que tinha gastado $30, mas na conta mostra que ele gastou $63, o que seria um gasto para 2 pessoas, sendo que ele havia dito que ia sozinho. Mentiu no horário que ele chegou em casa. Ele havia dito para Shannon que havia chegado um horário mais cedo, mas ele chegou um horário mais tarde, porque o celular da Shannon também tinha um dispositivo de segurança que mostrava os horários da entrada e da saída da casa. Chega em casa e ele percebe que ela tá estranha com ele e os dois acabam tendo relação sexual e eles dormem. Depois ela acorda e começa a falar pra ele, questionar ele sobre algumas coisas, e ele fala pra ela que não ama ela mais, e ela diz que ele nunca mais iria ver as filhas deles. Então ela expulsa ele de casa, dizendo que nunca mais ele iria ver as filhas dele. Então é onde ele sente muita raiva. Ele diz que ele já sabia que aquilo iria acontecer e ele mata ela asfixiada. Então o corpo dela fica de bruços, já sem vida, deitado na cama. E enquanto a filha Bella entra no quarto e pergunta o que tinha acontecido com a mãe dela, né? Se a mãe dela estava bem. E ele falou que a mãe dela iria ficar bem. Então ele pega o corpo de Shannon, enrola em um lençol branco, desce para o primeiro andar da casa. Logo depois ele leva o corpo pro assoalho do carro, então fica no banco de trás, no chão do banco de trás, e coloca as 2 filhas dele lá dentro também. Então ele disse que as 2 estavam aparentemente assustadas, mais sonolentas, elas se abraçavam bastante naqueles banquinhos do carro, e elas ficavam com medo e perguntavam se a mãe delas iam ficar bem, e ele disse que sim. No trajeto da casa dele para o local que ele colocou os corpos, ele diz que foi entre 45 a 60 minutos, e que ele se perguntava o porquê que estava acontecendo tudo aquilo, se ele sempre quis ter uma família, sempre quis ser pai, ele não entendia o porquê daquilo. E enfim, chegando lá, ele sobe os degraus do tanque de petróleo com as 2 filhas. A Cici foi a primeira, a filha mais nova. Ele coloca nos olhos dela o lencinho que ela estava segurando, que ela estava agarrada, e ela pergunta o que estava acontecendo, e ele simplesmente joga a menina em um dos tanques de petróleo. E a Bella foi a segunda, e ela pergunta o que havia acontecido com a irmã, com a Cici, e ele disse que ela iria ficar bem, e a última lembrança que ele tem da filha é ela falando papai não, e assim ele joga ela dentro do tanque, matando ela também. Então, após a confissão do assassino, a polícia descobre que ele havia ligado para a escola das meninas, havia dito que elas não iriam mais. Liga também para o corretor de imóveis querendo vender a sua casa. Troca mensagens também com a sua amante, dizendo sobre o futuro dos dois. Após a sua confissão, ele foi acusado de 3 homicídios, primeiro grau dolosos de Shannon Watts, Bella e Celeste, e encerramento ilegal de gravidez de Nicole Watts, mais ocultação de cadáver. Pelo Chris ter confessado o crime, ele não enfrentaria a pena de morte. Em 19 de novembro de 2018, ele foi condenado a 3 prisões perpétuas consecutivas, sem possibilidade de condicional. A mãe de Shannon deu um discurso no tribunal, emocionada, com palavras que as filhas o chamavam de herói e que todos confiavam nele, e no final ela diz: "Não sei quem deu o direito de tirar a vida delas, mas sei que Deus e seus anjos estavam naquele momento para levá-las ao paraíso." Os pais da Shannon ainda sofreram ataques na internet, do que ela era muito chata, que ele não era totalmente culpado por isso, e que ele poderia ter motivos para tirar a vida dela, o que é totalmente absurdo. Então os pais dela ainda enfrentaram esses ataques da internet. Em dezembro de 2018, ele foi transferido para a prisão de segurança máxima por questões de segurança. Ele passa 23 horas do dia em isolamento, apenas com permissão para sair para tomar banho ou se exercitar, em uma cela em que ele só pode ter uma bíblia e fotos de sua família. Chris havia dito anteriormente às autoridades do Colorado, na prisão, que ele fala com fotos de sua família em sua cela e lê um livro em voz alta todas as noites para filhas que ele mesmo assassinou. E eu li também em algumas matérias que ele recebe cartas e pedidos de casamento e peças íntimas de suas fãs
o que é um pouco assustador. Então, esse foi o caso que eu queria contar pra vocês hoje, refletindo no que leva uma pessoa a fazer isso. Ele não confessou, ele não contou até hoje o que levou ele a fazer isso, se ele queria, né, simplesmente sumir com a família dele, desaparecer com a família dele, simplesmente jogá-las no lixo, o que tá totalmente equivocado, pra viver um romance com uma pessoa mais nova, né, começar uma nova vida. Então, isso é colocado em pauta várias vezes, é o que muitas pessoas acham, mas a gente nunca vai saber, a menos que ele confesse o que realmente o levou a fazer isso com a família dele, o que é um crime totalmente horrendo, estúpido e covarde. Ele em todo momento é frio, não se mostra arrependido em nenhum momento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Da forma que eu contei, porque o caso é muito triste. Se vocês quiserem que eu traga mais casos pra vocês, comentem aqui embaixo, curtam esse vídeo, comentem, me sigam nas redes sociais que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. Um beijo e até o próximo caso.